Olá, trago hoje uma sugestão para aqueles que gostam de escrever. É o livro Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita, de Anton Chekhov, seleção e prefácio de Piero Brunello Martins Fontes. Na orelha do livro lemos o seguinte: neste pequeno manual, cartas e apontamentos do escritor russo Chekhov tornam-se conselhos e sugestões para quem quer se aventurar a escrever pela primeira vez ou já tem prática no ofício. A vida marcha rumo ao cárcere, diz Chekhov, e a literatura deve ensinar como escapar ou prometer a liberdade. Para isso, é fundamental refletir sobre questões como as abordadas neste guia. Por que e para quem se escreve, como, quando e quanto escrever, como lidar com elementos como veracidade, descrições, personagens e sentimentos. Mas, para além de suas orientações de escrita, há conselhos de vida. O caráter de Chekhov e sua visão do mundo saltam das linhas e entrelinhas. Diz ele: verdade e honestidade constituem a base da boa escrita, porque, antes de mais nada, constituem a base do comportamento individual e da ação política. Homem e criador, crítico de si mesmo, ele compartilhava da intolerância de Tolstói para com qualquer forma de autoridade. Diz ele: queria ser um artista livre, mais nada. E lamento Deus não ter me dado forças para isso. Detesto a mentira e a violência sob todos os aspectos. O farisaísmo, a estupidez e a arbitrariedade reinam, não só nas casas dos comerciantes e nas cadeias. Eu os vejo na ciência, na literatura, entre os jovens. Considero o preconceito marcas e rótulos. Meu santuário é o corpo humano, a saúde, a inteligência, o talento, a inspiração, o amor e a liberdade. Liberdade absoluta. A insubordinação à violência e à mentira, onde quer que essas duas últimas se manifestem. Aí está o programa que seguiria se fosse um grande artista. Alma atenta, escritor engajado, Chekhov costura sua trama e quase finda em 1900. Diz: que espécie de heróis somos nós? Gostaria apenas de dizer às pessoas com toda honestidade: reparem como vivem mal e que vida enfadonha estão levando. O importante é que as pessoas compreendam isso. Se compreenderem, inventarão uma vida diferente e melhor. O homem torna-se melhor quando mostramos como ele é. É a literatura nos ensinando a escapar do cárcere da vida e prometendo a liberdade. Vou ler alguns trechinhos que eu separei dos tantos que eu assinalei. Escrevo com boa disposição, mas por não estar habituado a escrever coisas longas, vivo com receio de sair do tom, de cansar-me, de não dizer tudo o que devo e de não ser suficientemente sério. Há muitos pontos que não serão compreendidos nem pela crítica, nem pelo público. Alguns deles parecerão bobagens, que não merecem atenção, mas me alegra desde já o pensamento de que esses mesmos pontos serão compreendidos e apreciados por 2 ou 3 gastrônomos da literatura, e isso já me basta. Escreva sobre temas variados, ridículos e lacrimogêneos, bons e maus. Mande contos, cenas, anedotas, xistes, trocadilhos, etc, etc. Recomendações a Maria Kizeliova. Não retoques e não burilhes demais. Sei estouvado e audacioso.
A brevidade é a irmã do talento. Não deves permitir que cortem e modifiquem os teus contos. Não permitir é difícil. Mais fácil é fazer uso do meio que se tem à mão. Tu mesmo deves cortar até o nec plus ultra e fazer as modificações. Quanto mais breve fores, mais vezes serás publicado. Porém, o mais importante, fica alerta o quanto puderes. Cuida, sua, reescreve pela 5ª vez, corta e etc. Eu acho que não são os escritores que devem resolver questões como Deus, o pessimismo e etc. O que cabe ao escritor é apenas representar quem, quando e em que circunstâncias falou ou pensou sobre Deus ou sobre o pessimismo. O artista não deve ser juiz de suas personagens e daquilo que dizem, mas tão somente testemunha imparcial. Ouvi 2 russos falarem sobre o pessimismo numa conversa sem nexo e que não chegava a nada. Devo transmitir essa conversa exatamente como a ouvi. A julgá-la serão os jurados, ou seja, os leitores. Meu papel é apenas o de ter talento, ou seja, de saber diferenciar os testemunhos importantes dos inúteis, de saber iluminar as personagens e falar a língua delas. Para escrever um conto, são necessários 5 ou 6 dias, e enquanto se escreve, passar o tempo todo pensando sobre ele. Do contrário, você nunca poderá forjar as frases. É necessário que, antes de ser posta no papel, cada frase permaneça uns 2 dias na cabeça até ganhar corpo. Sei que os manuscritos de todos os verdadeiros mestres são borrados, riscados de cabo a rabo, surrados e cobertos de remendo, os quais também são riscados e enxovalhados. Escreva um romance, leve 1 ano inteiro para escrevê-lo, mas meio ano para reduzi-lo, e então publique. Você faz poucos remates, ao passo que uma escritora deve não escrever, mas bordar no papel para que o trabalho seja demorado e meticuloso. Não escreva mais que 2 contos por semana e depois deves reduzi-los, elaborá-los, para que o trabalho seja um trabalho. Não invente sofrimentos jamais experimentados e não pintes quadros nunca vistos por ti, pois a mentira num conto incomoda bem mais do que numa conversa. Lembre-se de que os escritores ditos imortais, ou simplesmente bons, e que nos deixam inebriados, têm em comum um traço muito importante. Para onde quer que se dirijam, eles o convidam a acompanhá-los. E você sente, não com a razão, mas com todo o seu ser, que possuem algum objetivo, como a sombra do pai do Hamlet, a qual aparecia não por acaso e perturbava a imaginação. Os melhores dentre eles são realistas e retratam a vida como ela é. Mas pelo fato de cada linha estar impregnada, como se fora de um suco, da consciência do objetivo, você, além da vida como ela é, sente também como ela deveria ser. E é isso que o cativa. Então fica aqui a sugestão de Sem Trama e Sem Final, 99 Conselhos de Escrita, de Anton Chekhov, editora Martins Fontes.